Ora, bom dia. Vamos então começar aqui o nosso curso. Portanto, basicamente, este curso será mais do ponto de vista introdutório, portanto, será mais para ajudar a quem está muito habituado a trabalhar com o analógico e tem alguns receios em passar para sistemas IP. E, portanto, vamos desmistificar aqui algumas coisas, vamos ajudar a entender como é que funciona, qual é a base que é transversal à maior parte das marcas e dos fabricantes e como é que isto funciona. O que é que nós vamos abordar? Vamos abordar, portanto, como é que funciona uma instalação convencional, as capacidades e as suas limitações, porque efetivamente, quando passamos para IP, essas limitações acabam por desaparecer. Qual é a definição de uma câmara IP? Qual é a sua filosofia de funcionamento? Portanto, e vamos comparar com os sistemas convencionais e, claramente, quais são as suas capacidades e os aspectos principais que deveremos mencionar. Um, Na questão do NVR, vamos verificar também qual é as principais diferenças com os sistemas antigos e quais são as suas limitações, como claramente também as tem. Depois vamos verificar também em termos de numa instalação qual é a topologia que devemos aproveitar, portanto, como é que devemos fazer a instalação e que aspectos devemos considerar. O dimensionamento, que é muito importante também, portanto, que cálculos temos que fazer, como é que vamos prever o sistema. Uma configuração inicial, uma coisa muito simples e algumas configurações básicas. Pronto. E no final, terei aqui algumas demos, terei aqui algumas câmaras para vos mostrar, portanto, em termos de configuração, o que é que poderemos fazer. Mais uma vez, relembro que isto é, do ponto de vista introdutório, um, é transversal a grande parte das marcas. Uma marca ou outra pode ter um pormenor ou outro diferente, mas a filosofia é basicamente a mesma. Então, numa instalação analógica convencional, nós começamos pela câmara. E então a câmara, praticamente, o que é que ela vai fazer? Ela vai capturar a luz, não é? Através da lente, e essa lente terá uma resolução que está definida em megapixels. Portanto, ela vai converter as luzes e apanhar, portanto, todos os pontozinhos de luz e converter em resolução que, por sua vez, através do processador DSP. Esse mesmo processador DSP irá converter para um sinal analógico, ok? Portanto, irá transformar a luz que recebe através da lente e, por sua vez, transformar num sinal analógico, que depois é transmitido por um cabo coaxial ou um cabo UTP. Portanto, vale a pena relembrar aqui que uma câmara analógica, por norma, um, precisa de transferir o seu sinal para o gravador e tem que utilizar uma cabelagem adequada. Neste caso, terá que utilizar, ou neste caso, um cabo UTP com balões ou um cabo analógico. Um, Atenção que uma coisa que vale a pena relembrar é que usar cabos UTP não é a mesma coisa que rede, ok? Portanto, apesar de utilizar cabos UTP, não estamos a utilizar sinais de dados. Continuamos com o sinal analógico. De seguida, o sinal irá chegar ao gravador. Portanto, sem qualquer esforço, o sinal sai da câmara, vai através do cabo para o gravador. Até aqui, tudo simples, não há grande dificuldade. Por sua vez, o sinal sai através da saída de vídeo, portanto, utilizando um cabo HDMI um, ou VGA ou BNC, portanto, havia gravadores antigos que ainda utilizavam o sinal BNC. Contudo, o sinal permanece sempre analógico desde a câmara até chegarmos ao monitor. Okay? Uma simples conversão poderá transformar o sinal em digital derivado ao tipo de monitor que possamos usar. Ok? E é claro que no monitor poderemos ver a visualização em direto,
ou as suas gravações. Ok? Portanto, até aqui nada de transcendente. Agora, entrando aqui um bocadinho mais a fundo, o gravador tem um processador gráfico, ok? Portanto, que irá fazer o processamento das imagens, que, por sua vez, irá fazer a codificação nos protocolos que normalmente nós costumamos utilizar, que será o H264, o H265, por aí fora. Portanto, o protocolo de compressão é, na realidade, a codificação das imagens, que por sua vez irá para, através de portanto, um cartão SATA, normalmente está tudo já embebido dentro do gravador, e por sua vez para o disco. Portanto, o que é que vai acontecer? A imagem sai da câmara, passa pelo processador gráfico, é transformado em pequenos pacotes que, por sua vez, são armazenados no disco, já codificados e em pacotes. Ok? E claramente servirá para gravação e para consulta mais tarde através do monitor ou de outro dispositivo. No entanto, continuando ainda dentro dos equipamentos, ou seja, dentro dos componentes que o gravador tem, temos o processador. O processador vai fazer a gestão de tudo, toda a plataforma do gravador, vai fazer a gestão do processador gráfico também e, por sua vez, fará também a transmissão através de uma carta de rede, ok? Através de uma porta de rede, fará a sua transmissão, que lá está, através de um cabo de rede, como é lógico, para um switch local, ok? Portanto, irá transformar toda esta informação e enviá-la através da rede local, onde nós poderemos depois, através de um navegador web, ou através de um software, ou mesmo através de uma aplicação móvel, poderemos visualizar as imagens ou ter acesso à própria página do gravador. Contudo, saindo de uma situação de rede local, poderemos também transferir através de um router que depois fará a sua transmissão através da cloud, neste caso estamos a dizer aqui P2P, mas normalmente é sempre uma cloud, conforme o seu fabricante terá a sua definição, ou através de um IP fixo. Portanto, existem ainda portanto, instalações que utilizam IP fixo e que não há necessidade de utilizar uma nuvem ou que não precisa utilizar um domínio. Normalmente, considerando a maior parte das instalações são de IP dinâmico, o que é que acontece? Eu vou só aqui passar aqui isto de outra forma, só porque eu não sei se vocês estão a ver o meu rato, mas assim desta forma talvez seja mais visível. Portanto, normalmente a maior parte das instalações tem IP dinâmico, portanto hoje em dia hoje em dia e sempre foi assim praticamente, é uma realidade que muitas das vezes depois não, quando precisamos de aceder ao equipamento através da internet, temos que recorrer a um domínio ou um serviço de DNS para que possamos transformar este IP dinâmico num nome que estará sincronizado com o IP dinâmico da instalação, que por sua vez depois poderá fazer a comunicação ao gravador. Isto normalmente implica que sejam abertas portas no router, que sejam feitos reencaminhamentos para que se consiga essa comunicação. E desta forma conseguimos, através do software ou da app móvel ou até mesmo através de um web browser, entrar remotamente no equipamento. Então, uma das situações também que devemos ter em conta é que o navegador web, normalmente do gravador, um, serve apenas e só para aceder à página web do gravador e principalmente para fazer atualizações de firmware, outras situações locais, e tudo aquilo que for disponibilizado normalmente no navegador web nem sempre é a mesma configuração que nós temos no monitor. Poderá haver funções no monitor que normalmente podem não estar disponíveis através do navegador web. Como, por exemplo, no navegador web nós poderemos atualizar a firmware, ok? Mediante o fabricante. Atenção que há fabricantes que poderão ter opções aqui diferentes, mas existem situações em que isso acontece. Em que, por exemplo, podemos atualizar a firmware pelo navegador web, mas não o podemos fazer pelo monitor, a não ser que tenhamos lá uma pen diretamente com o firmware, ok? Um,
O que é que podemos mais ver nesta situação? Como é que funciona, e agora aqui vamos começar a entender aqui como é que funciona a reprodução no monitor. Portanto, recordam-se há pouco que eu falei que os pacotes que são enviados para o disco são convertidos aqui no processador gráfico. Portanto, o sinal é analógico desde a câmara até ao gravador. Quando chega à placa gráfica, são transformados, são codificados e são armazenados no disco. Quando nós pedimos, através do monitor, consulta de imagens, o que é que vai acontecer? O gravador, através do processador, vai solicitar essas imagens e essas imagens vão passar outra vez pela placa gráfica e vão ser descodificadas. São descodificadas e enviadas em sinal analógico novamente para o monitor. Porquê? Porque o monitor não tem capacidade de descodificar as imagens que estão armazenadas já em pacotes. Portanto, o que é que acontece? O gravador o que vai fazer é descodificar através da placa gráfica e poder mostrá-las novamente no monitor. Ok? O que não acontece na reprodução. Na reprodução, o sinal vai direto da câmara para o monitor. Não há compressão, não há codificação, nem nada do género. Ok? Portanto, aqui o que podemos dizer até que a câmara é, como dizem os espanhóis, um bocado tonta. Portanto, a câmara não tem essa capacidade de poder codificar a imagem. Ok? Da mesma forma, se eu quiser ver através do navegador web, ou através de um software, ou através de uma app móvel, aqui já não existe descodificação. Porquê? Porque tanto o navegador web como o software ou a app móvel têm capacidade de descodificar as imagens. Portanto, as imagens saem em pacotes do disco rígido, vão diretamente através do processador para o cartão de rede, neste caso para a placa de rede, e por sua vez enviada para os dispositivos onde nós queremos ver essa informação, seja por internet, seja localmente, não interessa. Serão estes equipamentos que irão fazer o trabalho de descodificar as imagens. Ok? Portanto, o princípio básico é este e é comum praticamente a todas as marcas. Ok? No entanto, temos aqui algumas limitações, como é lógico. E então, uma das primeiras limitações será o número de canais. Portanto, e estamos limitados fisicamente às entradas. Ok? Portanto, se um gravador é de 4, se é de 8, é de 8, se é 16, é 16 e por aí afora. E também, cada canal terá a sua limitação em resolução. Ok? Portanto, cada canal poderá ter uma resolução máxima de 1080p ou de 4 megapixels ou 5 megapixels, o que for. Tudo isso é definido e é o que vai determinar a gama do equipamento e, por sua vez, o custo do mesmo, o preço do mesmo. Ok? Outro dado também que se torna cada vez mais um problema hoje em dia é os frames por segundo. Ou seja, a resolução versus os frames é uma limitação. Ou seja, eu posso ter um gravador que me grava 1080p a 25 frames por segundo, mas se ele também suportar 4 megapixels, se calhar já só me vai fazer, só me poderá suportar 12 ou 15 frames por segundo. Portanto, quanto maior a resolução, mais baixa será a taxa de frames. Mas isto é uma coisa que tem-se verificado nos últimos anos e tem sido uma constante nesse sentido. Outra limitação terá a ver aqui com a descodificação simultânea. O que é que isto quer dizer? Ou seja, relembrem-se há bocadinho quando eu vos disse que a câmara para poder, ou seja, para nós podermos ter imagens gravadas aqui no disco, há um processo de codificação contínua. Portanto, o gravador está sempre a codificar as imagens para dentro do disco. E quando nós estamos a ver no monitor, ao vivo, não temos essa noção, não temos esse problema porque não há nenhuma descodificação. Agora, quando eu quero ver gravações, ok, e reprodução, o que é que acontece? O gravador não vai parar de gravar, ele vai continuar a gravar, vai continuar a codificar imagens, enviar para o disco e, ao mesmo tempo, vai estar a descodificar imagens para eu poder ver reproduções no monitor. Então, isto chama-se uma limitação. Porquê?
porque é a mesma coisa que vocês, por exemplo, terem um computador em casa e verem um filme em 4K. Ou seja, o vosso computador em casa está a ver um filme em 4K, vocês estão a ver uma película, e, no entanto, querem abrir outro ao lado, também em 4K. O que é que vai acontecer? O vosso computador vai sentir dificuldade porque vai ser um esforço enorme em descodificar duas imagens, duas gravações ou dois vídeos em simultâneo. É um tremendo, não digo sacrifício, mas é um esforço enorme para a placa gráfica. E então, conforme a capacidade da placa gráfica, então aí teremos a capacidade de descodificação em simultânea. Isto quer dizer o quê? Ver uma, duas, três, quatro câmaras, ou seja, gravações de quatro câmaras em simultâneo. Ok? Portanto, quanto maior a capacidade, também maior será a gama do gravador, portanto, será um gravador de mais alto patamar, mas não deixa de ter uma limitação em termos de descodificação. Outra limitação que nós temos também está na largura de banda, ou seja, como os gravadores analógicos, um, a única coisa que vão fazer é enviar os pacotes já comprimidos, e normalmente entende-se sempre com resoluções na ordem dos 2, 4 megapixels, ou mesmo que seja 8. Mas a largura de banda é, na mesma, um calcanhar daqueles aqui. Porquê? Porque não é tão alta como, por exemplo, no NVR, em que a largura de banda aí funciona de outra forma, porque não só tem que transmitir, mas também tem que receber. Há mais outras situações que nós vamos falar mais à frente. Mas aqui, desta forma, o único problema dele é transmitir os pacotes para fora. E então, esta largura de banda, muitas das vezes, é uma limitação. Ok? E claramente também em ligações simultâneas. Portanto, não podemos ter mais do que 8, 9, 10 pessoas em simultâneo. Portanto, poderemos ter programados 100, 120 utilizadores, mas em simultâneo poderemos apenas ter 6, 7, 8, 9, 10, conforme o modelo e conforme a marca também. Ok? Outra limitação também será na capacidade de números de discos, ok? E de que forma é que, e a quantidade que eles podem, de dados que eles podem armazenar. Vamos perceber agora só, muito rapidamente, como é que funciona uma câmara IP. Portanto, já entendemos, em termos analógicos, como é que o sistema funciona, portanto, como é que nós, desde da imagem, desde o ponto de luz até aos sinais elétricos e até à gravação, como é que isso tudo funciona. Agora vamos entender aqui na câmara IP como é que efetivamente isto funciona. Então, a primeira coisa que nós temos é a lente, portanto, que é responsável por capturar a imagem, portanto, é responsável por capturar os pontos de luz. Temos o anel de infravermelhos para dar a iluminação noturna e temos, perdão, o sensor de imagem. E aqui o sensor de imagem, portanto, é responsável por algumas funções, nomeadamente como o WDR, o BLC, por aí afora. Portanto, há funções que este sensor é responsável também e pela qualidade de imagem, de tudo aquilo que vai definir a qualidade da imagem, para além da lente já mencionada. Depois a seguir temos este módulo IP. Este módulo IP é que é o responsável por codificar toda a informação em pacotes, que por sua vez irá entregar no disco, caso a câmara tenha, porque nós temos câmaras que podem suportar um cartão SD e fazer armazenamento próprio, ok? Um, ao passo que no gravador nós temos um disco e uma placa de rede, aqui teremos um cartão de memória que fará o armazenamento das imagens. Que depois daqui o módulo IP poderá entregar na porta de rede já tudo transformado em pequenos pacotes conforme a compressão estiver selecionada. No exemplo até podemos ver aqui H265+, mas pode ser H264, ou mesmo o antigo MPEG. Portanto, uma câmara IP adiciona fisicamente um módulo de gestão e comunicação IP a uma câmara analógica. Portanto, basicamente, o que é que nós temos aqui? Temos uma câmara analógica com um módulo IP. Muito simples. Em que a imagem é capturada,
gera a imagem, codifica a mesma, grava num cartão SD e pode transmitir para a rede informática, neste caso, ou diretamente a um gravador. Portanto, para fins práticos, é exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, é como uma câmara analógica juntamente com um gravador ao qual as saídas de vídeo foram removidas. Ok? Portanto, acaba por fazer aqui um bocadinho de sentido e começamos a perceber aqui um bocadinho melhor a filosofia de como é que se processa a imagem desde o princípio até ao fim. Agora, há uma pergunta então que poderá surgir agora do momento, que é, então se eu tiver que escolher entre uma câmara IP e um sistema analógico com câmara HD mais gravador, é melhor eu usar uma câmara IP porque poupo o gravador. Ora bem, isto é um pau de dois bicos. Portanto, isto é, há aqui várias formas de abordarmos isto. Profissionalmente, não, como é lógico. Ok? Profissionalmente não é de todo uma das melhores soluções. Porquê? Porque não temos a monitorização, ok? Porque não, sem o gravador não podemos visualizar as imagens do monitor porque não existe saídas de vídeo. E a gravação no cartão SD é pouco fiável. Portanto, para além da sua pouca capacidade, os ciclos de leitura e escrito, de leitura e escrita, um, não são tão alargados ou não são de tanta capacidade como será, por exemplo, um disco rígido, ok? Portanto, se eu quiser utilizar o cartão para gravar pequenos ciclos, pequenos eventos, um, aí já o cartão de memória é uma solução comportável e é uma solução que funciona. Agora, como lá está, não dura tanto tempo como um disco, porque o escreve e lê, não só pelo facto de o cartão de memória ter essa limitação, mas também para câmaras de videovigilância não deve ser usado qualquer cartão de memória, portanto existem cartões de memória específicos para gravação e escrita contínua, e depois temos outra desvantagem muito grande, que é um simples ato de vandalismo, portanto, uma pancada na câmara, qualquer situação que ponha em risco a integridade da própria câmara, perdemos as imagens e perdemos todos os dados necessários claro, a videovigilância em si acaba por cair por terra porque toda a gravação, todos os dados necessários estão lá. E depois também temos a gestão, portanto, em termos da potência do processador do gravador, oferece mais funcionalidades do que a câmara. Ok? Um, Outro dado aqui muito importante é que a câmara tem muitas funcionalidades que normalmente os gravadores não têm, contudo, a gestão do gravador é mais eficiente do que a própria câmara. E vamos ver isso um bocadinho aqui mais à frente. Um, Em termos de capacidade e aspectos-chave de uma câmara IP. Portanto, o que é que nós temos de ter em conta? Aquilo que capta, o ângulo, portanto, conforme a lente, se for uma lente 2,8, se for uma lente 3,6, se for uma lente 6 milímetros, portanto, conforme o ângulo, temos a abertura daquilo que nós conseguimos ver. E, por sua vez, a resolução a que resolução nós podemos capturar essas mesmas imagens. Depois, em termos de gestão, temos as funções de imagem, nomeadamente o WDR, o BLC, por aí afora. Um, e, e agora sim, vamos perceber que nas câmaras também temos a detecção básica e avançada. A detecção básica, como por exemplo, detecção de movimento, coisas simples dentro deste âmbito. Por exemplo, uma falha de vídeo, ok? Se deixarmos de ter imagem, por alguma razão, se a imagem foi tapada, por aí fora. Pode também realizar análises. Na questão de realizar análises, falamos agora de uma tecnologia muito comum hoje em dia, que é a detecção de humanos e viaturas, ou mesmo animais. Portanto, o algoritmo de detecção está na câmara, ok? Portanto, a câmara tem essa capacidade e depois pode atribuir metadados, portanto, pode atribuir tags a essas análises, a essas imagens, que, quando codificado, um, conseguimos depois identificar mais tarde. Um, a resolução, depois, em termos da codificação e conforme a compressão, teremos uma resolução associada a uma taxa de frames por segundo, ok?
Cá está o formato de compressão, portanto, o que será o comum H264 e o H265, que estará associado conforme a resolução e os frames por segundo. Aqui poderá ser gravado então num disco, neste caso num disco não, num cartão micro SD, caso a câmara assim o tenha. Há muitas no mercado que têm, mas também há muitas que não o têm. E por sua vez será feita a transmissão à rede. A câmara também tem, igualmente como o gravador, também tem uma página web de configuração onde nós podemos aceder a todos estes dados que estão aqui, ok? Nomeadamente programar em caso de qual é o tipo de movimento que eu quero que seja detectado, qual é o tipo de análise que eu quero que seja feita, por aí fora, onde podemos ajustar imagens. Portanto, tudo isto é feito através da página web de configuração da própria câmara. Outra situação também que aqui já está dentro do módulo IP será o bitrate ou a taxa de bit, em que nós podemos ajustar na transmissão, ok? Portanto, quando está codificado, os pacotes estão codificados, mas na transmissão nós podemos selecionar a que taxa a que velocidade ou qual é a taxa de bitrate que nós queremos que essa informação seja transmitida. Basicamente, e eu aqui posso fazer aqui um parênteses muito rápido, a taxa de bits será basicamente, nós temos um cano de água em que temos um certo caudal de água. Quanto mais largo for o tubo, maior será o caudal de água. Aqui o caudal de água é, nós chamamos o bitrate ou a taxa de bits. Basicamente, nós vamos dizer a que velocidade é que nós queremos que esses dados sejam transmitidos. Mas também é uma coisa que nós vamos entrar um bocadinho mais a fundo já mais à frente. Agora, e depois também temos, já agora também estava-me a esquecer, também temos aqui o protocolo, nomeadamente que é proprietário de cada marca. Por exemplo, a Safir tem o seu protocolo, a Hikvision tem o seu protocolo, a Dahua tem o seu protocolo, neste caso a X-Security, perdão, o Niview, por aí fora. Portanto, cada marca tem o seu protocolo. Ou temos também o OnVIF, e o OnVIF é um protocolo universal em que praticamente 90% das marcas profissionais partilham através desse protocolo e que é comum e é transversal a todas as marcas. Okay? Também outra coisa que também pode ser transmitida são os metadados. Lembram-se aqui atrás que eu falei que a câmara, quando está a gerir as imagens e está a realizar análise às imagens, coloca tags, portanto, atribui metadados às imagens, que depois, quando é transmitido, esses metadados vão associados à imagem para que depois possam ser identificadas pelo gravador ou por uma plataforma de streaming, nomeadamente um software VMS, para que seja identificado. Um exemplo muito prático para percebermos onde é que se encaixam todos estes dados. Portanto, uma câmara com um ângulo de 2,8 milímetros, portanto, nomeadamente temos um ângulo de 90 graus, portanto, temos uma lente de 2,8 milímetros que proporciona-nos um ângulo de imagem horizontal de 90 graus. Tem uma resolução de 4 megapixels, ok? E vamos dizer que é Starlight, portanto, tem uma excelente capacidade para visualizar à noite. O que é que ela tem em termos de funções de ESP? Tem o WDR, o BLC, portanto, o equilíbrio automático de luzes brancas. Em termos de detecção básica e avançada, temos detecção de movimentos, ok? Uma câmara que faz detecção de movimentos. Faz cruzamento de linha e de área também. Portanto, e aqui podes então fazer uma análise de pessoas ou viaturas ou mesmo animais. Cá está, portanto, tem o filtro de humanos e veículos, portanto, ele faz a análise e identifica se é humanos ou veículos e, por sua vez, pode atribuir como um tag em termos de metadados para que seja identificado mais tarde. Em termos de codificação, cá está, portanto, esta câmara tem uma resolução de 4 megapixels a 20 frames por segundo, contudo,
Se eu quiser mais frames por segundo, terei que baixar a resolução. Portanto, normalmente as câmaras IPs permitem várias resoluções. Portanto, pode, por exemplo, uma câmara de 8 megapixels pode ter uma resolução de 4 megapixels, 2 megapixels, 720p. Portanto, existem várias resoluções possíveis. Contudo, há um segredo aqui que não é um segredo. Quem está mais confortável neste tipo de equipamentos sabe que nós, para podermos ter mais frames por segundo, teremos que baixar um pouco a resolução. Portanto, normalmente, quando temos esta limitação de 20 frames por segundo, poderemos ter 25 ou 30 frames por segundo se baixarmos a resolução. Ok? Portanto, é um dado que é comum a grande parte das câmaras, IP, neste caso, quando temos este tipo de situação. Se bem que, normalmente, 5 frames por segundo quase que nem se nota. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma resolução de 15 ou 12 frames, já é uma diferença muito considerável e nota-se na gravação de imagens e nota-se na reprodução das imagens. Contudo, o protocolo de compressão H264 e H265, portanto, é até uma câmara que faz estes dois protocolos. Portanto, para além de fazer o H265, também faz o H265+, ok? Portanto, ela para ter este protocolo H265+, tem que ter também o H265 normal. É uma câmara que, por acaso, tem aqui uma região de interesse ROI. Portanto, o ROI portanto, é uma zona de interesse que eu posso recortar numa imagem no qual depois a câmara vai aumentar toda a sua resolução e qualidade dentro daquela região de interesse. Por exemplo, tenho uma câmera apontada a um portão, mas eu não me interessa ver o que é que se passa à volta do portão, só quero focar no portão. E eu posso desenhar uma região de interesse naquele portão e dizer que o que é que a câmera vai fazer? Vai focar todos os seus recursos de qualidade de imagem e de resolução dentro daquela área, ok? É interessante em certos ambientes, em certas situações, é uma ferramenta bastante interessante. E é uma câmara que tem um slot de cartão que permite colocar um cartão até 256 gigabits. Portanto, até é uma câmara bastante boa. Vá lá. Outra função que ela também tem, portanto, isto também, relembro que isto é a título de exemplo, é a função ANR. O que é a função ANR? A função ANR é efetivamente para câmaras que têm cartão de armazenamento de imagens. O cartão ANR chama-se Automatic Network Recovery. Portanto, o que é que isto faz, basicamente? Atendendo ao facto que, vamos dar um exemplo, que temos a câmara a transmitir imagens para um gravador. Mas, por qualquer razão, essa gravação ou essa transmissão entre a câmara e o gravador é perdida. Acontece alguma coisa com o gravador e não se consegue transmitir imagens. A câmara automaticamente começa a gravar no cartão. Vai gravando, até o gravador estar online novamente. Assim que o gravador estiver online, a câmara detecta essa informação e começa a transmitir os dados que gravou, entretanto, para o gravador. Portanto, o que ela vai fazer é repor as gravações que estão em falta ao gravador através desta função, até a coisa estar sincronizada entre aquilo que a câmara está a ver e aquilo que está gravado no próprio gravador. Portanto, é uma função bastante interessante e adiciona algumas funcionalidades, alguns layers de segurança em termos de armazenamento. Depois, aqui na transmissão, temos a taxa de bits que é configurável do mínimo a um máximo. Agora, claro que temos de ter aqui em consideração que a taxa de bits nunca devemos baixar demasiado a taxa de bits. Porquê? Porque vamos pôr em risco a qualidade de imagem daquilo que está gravado. Porquê? Porque se nós estamos a transmitir apenas um mega, perdão, isto diz aqui megabits por segundo, mas é kbits por segundo, portanto é kilobits por segundo. Portanto, se nós estamos a transmitir imagens, por exemplo, uma câmera com 4 megapixels que tem pacotes
com um tamanho considerável, ok? Eu preciso no mínimo aqui de ter uma taxa de bits considerável entre os 2 megas e meio, 3, 4 megas por aí, também conforme o movimento, conforme, portanto, o volume de movimento que exista na imagem. E conforme, vocês sabem, quem está aqui também confortável com esta área sabe, quanto mais movimento nós tivermos numa imagem, quanto maior a resolução, maior será o pacote. Portanto, a taxa de bits aqui também nunca pode ser muito reduzida. Mas também não pode ser muito alta, porque depois também vamos estar a sobrecarregar ou a utilizar demasiada largura de banda dentro da transmissão de rede para o gravador. Mas isto é uma coisa que também vamos especificar aqui um bocadinho mais à frente. Vocês já vão entender aqui um bocadinho melhor o que é que eu quero explicar aqui nesta área. E depois também temos, cá está, dentro da transmissão, o protocolo SAFIR. Neste caso, porque é uma câmara SAFIR, mas poderia ser uma câmara Hikvision. Portanto, temos aqui o protocolo proprietário da marca, que por sua vez também suporta o protocolo ONVIF no perfil S, e aqui o perfil S é o que permite, por exemplo, identificar detecções de movimento, algumas funções muito, muito, muito básicas, porque o ONVIF não é a mesma coisa que o protocolo proprietário. O protocolo proprietário permite desde reconhecer os metadados, desde reconhecer uma série de funcionalidades que a câmara tem, ao passo que o ONVIF reduz apenas à imagem e mais algumas funções muito simples conforme o perfil, ok? Neste caso temos aqui o perfil S, mas há mais perfis depois conforme o grau de compatibilidade. E também para além disto, também permite conectar diretamente a um serviço cloud, neste caso, no caso da Safir, será a EasyConnect, ou Guardian Vision, o que for, para transmitir imagens à cloud para que possam ser acessíveis a partir de um dispositivo móvel ou através de uma outra plataforma de software. E também, claramente, é compatível, para além do acesso cloud, com o DIN DNS. Neste caso aqui, tenho aqui, por exemplo, o Safir DNS, perdão, mas também pode ser compatível com DIN DNS, NoIP, por aí fora. Ok? Portanto, a câmara aqui, em termos de exemplo, acaba por explicar um bocadinho aquilo que eu vos estava a explicar aqui mais acima. Agora, o NVR. O NVR já, apesar de basear-se na mesma filosofia, tem aqui logo uma diferença, logo à partida que vocês veem, que é, não temos aqui canais de entrada. Não há canais de entrada aqui. Portanto, no DVR nós tínhamos portanto, as entradas coaxiais e aqui no NVR não temos. O que é que temos? Temos apenas uma placa de rede. Portanto, e esta placa de rede é o interface do gravador com tudo. Com praticamente tudo. Ou seja, é por aqui, através da placa de rede, que eu irei receber a imagem da câmara em pacotes, portanto, já codificado. Portanto, como nós vimos no exemplo anterior, aqui as imagens já saem codificadas, que por sua vez irá ligar num switch, porque nós temos que ter mais câmaras ligadas e, portanto, ligar só uma câmara ali não me vai servir de nada, portanto eu terei que ter um switch para que me faça também a conexão à rede local e, por sua vez, irá conectar à placa de rede do gravador e transmitir as suas imagens para o gravador. Uma vez transmitidas as imagens para o gravador, o mesmo que é que irá fazer com elas? Vai gravá-las, como é lógico, vai guardá-las no disco, para que nós possamos depois consultar, ok? Conforme necessitamos. Agora, recordem-se de uma coisa, as imagens estão codificadas aqui, ok? E elas são transmitidas para o gravador e não há esforço nenhum. Ou seja, o gravador não utiliza a placa gráfica dele para nada, ao contrário daquilo que era feito no DVR. No DVR, no sistema analógico, tinha que haver, portanto, um trabalho constante de comprimir as imagens, codificá-las e colocá-las no disco. Aqui não. O NVR aqui, o trabalho dele é só redirecionar as imagens para o disco. Contudo, temos um processador gráfico na mesma. Mas este processador gráfico, a função dele é só uma, é descodificar. E é descodificar para quê? Para que eu possa ver no monitor. Portanto, o trabalho dele é apenas e só descodificar.
No DVR, ele tinha que codificar e descodificar em simultâneo. Portanto, a placa gráfica estava constantemente em pleno funcionamento. Aqui não. Poderemos optar ou não por ter um monitor na instalação. E sabemos que hoje em dia é cada vez mais complicado, derivado à luz de legislação em Portugal, em que o monitor já não pode estar presente como estava de antes, mas, contudo, há certos casos em que pode estar. E até mesmo para, em caso de assistências técnicas, manutenções, por aí fora, portanto, a questão do monitor ainda é bastante válida. Mas, neste caso, a gráfica irá servir apenas e só para isso. É descodificar para o monitor. Portanto, ela vai trabalhar sempre muito levezinha. Não vai haver esforço nenhum. E, claro está, tanto para ver imagens em direto, como em reprodução. Como nós sabemos no exemplo anterior, o monitor não tem capacidade de descodificação. Ok? Salvo alguns monitores testers, alguns monitores que têm essa entrada, mas o monitor comum que está ligado numa porta HDMI ou VGA do gravador não faz. Contudo, o que é que nós estamos a ver aqui? Vamos fazer aqui um bocadinho a comparação, a analogia como nós fizemos há pouco com o DVR. Se eu quiser visualizar imagens, portanto, que estão armazenadas, o que é que vai acontecer? As imagens vão ao cartão, ao gravador, perdão, ao cartão SATA, vai lá, à placa de gravação, vai ao processador gráfico, ele vai descodificar a imagem em formato analógico para que possa ser visualizado no monitor. Isto nas gravações, ok? Isto nas gravações. Agora, eu quero ver em direto. A situação já é de outra forma. Então, o que é que vai acontecer? Eu, só peço desculpa, exatamente. Eu, se quiser ver. Peço desculpa, eu antecipei-me aqui um bocadinho. Já vamos aqui à parte do ao vivo. Se eu quiser ver as imagens gravadas diretamente através de um equipamento que esteja ligado à rede, nomeadamente um computador, uma aplicação móvel, o que é que vai acontecer? É na aplicação móvel e é no computador que essas imagens são descodificadas. Portanto, aqui, se eu quiser ver alguma coisa através da rede, o processador gráfico não entra em ação. Portanto, cá está. O trabalho dele é apenas e só para o monitor. Mais nada. Contudo, se agora sim, vamos ao exemplo da gravação ao vivo, portanto, da gravação ao vivo, perdão, a imagem ao vivo, o pacote já está codificado, ok? Não vai necessitar passar na gravação, porque isso que vai para lá fica lá, apenas só é retirado para consulta, como nós vimos no exemplo anterior, mas aqui neste caso o que é que ele tem que fazer? Ele vai buscar o stream de imagem diretamente da câmara, vai descodificá-lo e enviá-lo para o monitor em formato analógico. Portanto, o trabalho desta placa é apenas e só descodificar. O que é que vai acontecer? O gravador vai trabalhar de uma forma mais leve, ok? Depois, o processador, a gestão dele vai ser minimizada. Portanto, ele não vai estar preocupado em codificar e descodificar em simultâneo, em estar a organizar recursos juntamente com a placa gráfica, porque se eu quero ver uma coisa que está gravada, ele tem que retirar recursos ao que está a ser visto ao vivo. Não, não existe esse trabalho aqui. O que existe aqui apenas e só é a descodificação e as restantes funcionalidades. Portanto, o que é que um NVR tem de diferente de um DVR? Portanto, ele não tem as ligações analógicas, ok? Melhora a exibição dos pacotes encriptados das câmaras IP. Porquê? Porque ele está a trabalhar de uma forma muito mais leve. Então, o que é que ele faz? Ele agrega câmaras IP, ele grava, ele descodifica e ele transmite. Pura e simplesmente isto. Qualquer NVR faz apenas e só isto. Há mais funções, como é lógico, mas já lá vamos. Que limitações é que temos? Claro, a largura de banda. Largura de banda e ligações simultâneas. Não deixa de ser o mesmo tipo de limitação que tínhamos no DVR. Contudo, aqui é mais alto. Ok? Portanto, nada é ilimitado. Tudo tem uma limitação. E aqui, neste caso, a limitação está na placa de rede. Então, essa placa de rede, se vocês perceberem aqui bem, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que receber o sinal das câmaras, ela tem que transmitir
o sinal para a rede, portanto, tudo em simultâneo. Portanto, esta placa de rede tem que ter uma largura de banda bastante alta. Contudo, é limitada. Há sempre limitação. E depois aqui também temos a limitação na descodificação simultânea em termos de câmaras IP. Porquê? Porque depois, o que é que estamos a fazer? O gravador, o processador gráfico está constantemente, quando nós estamos a ver no monitor, ok? Portanto, atenção, esta descodificação simultânea que nós estamos a falar é apenas e só para o monitor. Não tem nada a ver se eu estiver a ver num telemóvel, se estiver a ver num software. Com isso, não se prende. Porquê? Porque a limitação está no processador gráfico. O gravador o que faz é transmitir os pacotes codificados para a rede. A limitação depois vai estar no meu telemóvel, vai estar no meu computador, onde eu tenho o software a trabalhar. A minha limitação vai estar aí. Vai estar nas placas gráficas desses equipamentos. Portanto, quanto melhor a placa gráfica, mais câmaras eu vou conseguir descodificar. Aqui, como é lógico, a placa gráfica do próprio NVR também tem a sua limitação, em que eu posso ver 4 câmaras ao mesmo tempo, 8 câmaras ao mesmo tempo. Portanto, essa limitação está na placa gráfica e é o que vai definir a sua gama de preço, é o que vai definir a sua gama de produto. Portanto, poderemos ter um equipamento de gama baixa em que só pode ver 4 câmaras em gravações em simultâneo, como podemos ter um topo de gama em que eu posso ver 8, 10 câmaras em simultâneo em gravações. Ok? Em gravações e não só, e ao vivo. Porquê? Porque é descodificação. Ok? Então, vamos aqui perceber aqui um bocadinho os aspectos chaves de um NVR. O que é que estamos a falar? Portanto, ele agrega, portanto, acrescenta. Portanto, ele pode ser identificado como um número máximo de câmaras e qual é a resolução máxima que ele suporta em cada uma destas câmaras, ok? Ele grava, portanto, ele armazena pacotes, basicamente. Ele consulta metadados das câmaras, ok? Vou puxar aqui um bocadinho atrás. Portanto, nós falámos que a câmara atribui tags, metadados às imagens. Para quem? Para o gravador depois poder identificar, ok? Portanto, e os gravadores que têm essa capacidade de identificar, normalmente têm essa função disponível nos seus próprios menus e é identificado como funcionalidades do próprio gravador. Contudo, a funcionalidade está na câmara, ele apenas interpreta, ok? Pode realizar as suas análises, ok? Mas cá está, ele está a realizar análises conforme os metadados que recebe da câmara. Conforme a informação da câmara que lhe é dada, ele pode realizar a sua análise. Ok? Portanto, ele não pode por si só agarrar na imagem e interpretar o que está a ver na imagem, como nós, seres humanos, o fazemos tão simplesmente. Ele tem que ter dados. Dados enviados por quem? Pela câmara. E depois disso pode atribuir os seus metadados. Os seus próprios metadados. Porquê? Porque ele já tem informação que me permite gerar outra. Isto é muito simples, praticamente. Número de canais para resolução em frames por segundo. Em termos de descodificação, cá está aquilo que eu estava a falar há pouco. Portanto, o gravador tem a sua limitação em termos de descodificação. Ok? Portanto, ele consegue ver X canais a X resolução por Y frames por segundo. Ok? Portanto, isto é uma das capacidades que ele também pode servir para identificar a sua capacidade. O formato de compressão, portanto, se ele é compatível com o formato da câmara, portanto, se for um gravador H264, ele não pode receber uma câmara H265, porque ele não reconhece esse formato de compressão. E depois, por sua vez, o gravador também transmite e tem a sua rede, a sua página de configuração própria para poder aceder a todas as funcionalidades, desde atualizar firmware, desde consultar até mesmo gravações, por aí fora. E, como lógico, e em termos de limitação daquilo que falámos há pouco, também tem uma largura de banda de entrada. Ou seja, ele tem um limite em termos de largura de banda para as câmaras das quais vai receber os pacotes. Okay? E vamos ver aqui um bocadinho, já de seguida, como é que isso funciona. E depois o protocolo, como é logo proprietário, é o ONV. Portanto, aqui é muito semelhante na câmara. Portanto, ele, se for uma câmara, por exemplo, se o gravador for Safir, vai poder receber o protocolo de uma câmara Safir. Se ele for Hikvision, idem, mesma coisa. E, claramente, ONVIF. Portanto, se ele
se ele suportar o protocolo OnViv, ele pode receber qualquer câmara que também tenha esse protocolo. Portanto, é uma questão aqui de lógica. E, claro, pode exportar também os metadados para um software de análise, ou um software de terceiros que compreenda e entenda estes metadados que o gravador atribuiu aqui atrás. Ok? Então agora vamos a um exemplo prático, só para percebermos aqui o que é cada um destas informações que eu tenho aqui. Portanto, vamos pegar um gravador, por exemplo, de 6 canais. Okay? Um gravador de 6 canais. Cada canal tem uma resolução máxima de 8 megapixels, ok? 4K. Tem capacidade de armazenar 2 discos até 10 terabytes cada disco, ok? Portanto, nós temos verificado cada vez mais a capacidade tem vindo a aumentar nos últimos anos. Portanto, tínhamos gravadores que não suportavam mais do que 4 terabytes, 6 terabytes, 8, que agora a grande maioria andará entre os 6 e os 8, e temos já começamos a ter muitos equipamentos que já suportam discos até 10 terabytes. Claro que normalmente esta capacidade verifica-se mais em gravadores de muitos canais, ok? Portanto, um gravador de 8 canais normalmente terá um limite máximo de 8 terabytes, mas normalmente um gravador de 32 ou de 64 canais é perfeitamente comum encontrar esta limitação dos 10 terabytes por cada disco, mas claramente também, se calhar não são só 2, pode suportar 4, 6 discos conforme o tipo de equipamento. Permite pesquisas inteligentes, ok, pronto, estamos a falar de um gravador que sabe interpretar os dados que a câmara lhe está a enviar, ok, portanto ele pode fazer pesquisas inteligentes na gravação. Quatro canais, portanto, dos 16, ele tem 4 canais onde é permitido o reconhecimento facial, ok, porreiro. Temos um gravador que pode reconhecer metadados faciais que a câmara atribuiu nos seus pacotes, ok? Que foram enviados para ele, ok? Ele pode reconhecê-los, tem 4 canais em que pode acontecer, em que isso possa acontecer, e depois pode criar 64 bases de dados faciais. Ou seja, o que é que está a acontecer aqui? Nos 4 canais de reconhecimento facial, ele realizou a análise e consultou os metadados. E onde ele diz aqui até 64 bases de dados faciais, ele está a atribuir metadados. Portanto, ele está a organizar esses metadados em bases de dados para depois, mais tarde, poder fazer algum tipo de consulta ou interpretação. Ok? Ou até mesmo exportar. Em termos de descodificação, o que é que ele pode transmitir para o monitor? Portanto, ele pode transmitir 2 canais a 8 megapixels ou 8 canais a 2 megapixels. Ok? Portanto, 2 canais a 4K ou 8 canais a 1080p. Isto muitas das vezes acaba por ser um bocadinho, e é aqui muitas das vezes que existe às vezes alguma confusão. Portanto, isto é a capacidade da placa gráfica do gravador. Contudo, eu volto a relembrar, no telemóvel ou num equipamento com um software, um IVMS, um Safi Control Center, por aí fora, esse problema não se coloca, porque esse problema só se coloca na placa gráfica do próprio NVR. E aqui isto é o que ele consegue. Portanto, das duas, uma. O que eu tenho que fazer é gerir os vários formatos para que eu, ao vivo, no monitor, consiga ver. Agora, por exemplo, se eu escolher uma câmara, se essa câmara for de 4 megapixels, ela vai me dar uma câmara a 4 megapixels. Aliás, ele até permite ver em simultâneo 2 câmaras a 4 megapixels. Isto não tem problema nenhum. Quando nós falamos 8 canais a 1080p, estamos a falar daquela quadrícula que tem 3x3, 4x4, por aí fora. Portanto, quando nós estamos a falar é naquela grelha com várias câmaras. Ok? O que normalmente nós vermos 8 canais a 1080p ou vermos 8 canais a 4K, francamente, como a imagem é pequena, quase que não se nota diferença nenhuma. E cá está o formato de compressão que ele permite descodificar, o H264 e o H265, é aquilo que ele permite descodificar para vermos novamente no monitor, num formato que o monitor entenda, que neste caso é analógico. E temos 2 saídas HDMI que igualmente suportam monitores até 4K. Portanto, eu posso ter num monitor
uma câmara a 4K e posso ter outra câmara no outro monitor também até 4K. Ou então 8 câmaras em cada um deles a 1080p. Ok? Portanto, basicamente em termos de descodificação, esta seria a capacidade deste gravador de exemplo. Aqui temos uma largura de banda de 320 megas de entrada e 256 de saída. Portanto, até estamos a ver um gravador com bastantes capacidades. Estamos a falar aqui também num gravador talvez de topo de gama, a título de exemplo. Então o que acontece? Ele suporta, em termos de taxa de largura de banda, 320 megabits por segundo e de saída de envio para a rede de 256 megabits por segundo. Ou seja, ele pode suportar todas as câmaras que não ultrapassem esta largura de banda, mas quando transmite, ele tem uma pequena limitação, mas não falamos de limitação, porque até é uma largura de banda bastante generosa para um gravador, neste caso de 16 canais. Claro que estes valores são variáveis conforme o número de câmaras que o gravador possa ter e a sua gama de produto. Okay? Muito importante nesse sentido. Cá está, novamente, o protocolo. É um protocolo Safir, portanto estamos a falar de um gravador Safir, claramente. E identifica também o protocolo OnVivo no perfil S, que é um bocadinho idêntico àquilo que nós vimos aqui atrás da câmara. É conectado à cloud, pode ser conectado à cloud e é compatível com DIN-DNS. Pronto. Então, em termos de topologia, como é que isto se proporciona? Então, muito basicamente, nós temos uma câmara que é ligada a um switch que, por sua vez, irá ligar ao gravador. O que é que nós temos de ter aqui em atenção? Por exemplo, aqui temos um exemplo, temos uma câmara com a sua própria alimentação, ok? Ela transmite os dados no máximo de 100 metros através de um cabo de rede, um cabo UTP categoria 5 ou categoria 6, não deixa de ser 100 metros o limite recomendável, e por sua vez é tudo concentrado neste switch e sai por uma porta de uplink que por sua vez vai conectar ao gravador. Ok, então, mas se eu tiver cabos coaxiais, eu quero converter essa instalação para IP. Ok, podemos utilizar os adaptadores EOC, que é Ethernet over Coaxial, que o que é que ela vai fazer? Vai transmitir os dados pelo cabo de rede, perdão, pelo cabo coaxial, ok? De forma a que eu consiga conectar uma câmara IP utilizando um cabo coaxial. Contudo, tem uma vantagem, que é eu consigo transmitir para além dos 100 metros de distância. Porque, como sabemos, o cabo coaxial é um cabo que permite maiores frequências e, por sua vez, maiores distâncias em termos de comprimento de cabo. Ou então, posso também utilizar uma função via rádio, em que eu tenho um transmissor e um receptor, portanto, tenho um transmissor ligado do lado do gravador, e, por sua vez, vai transmitir o sinal para outra antena receptora que vai estar ligada ao switch onde estará ligado a câmara. E aqui as distâncias podem variar. Podemos falar 2 km, podemos falar 3 km, podemos falar 300 metros, 400 metros, onde a passagem de cabos não é possível. Portanto, é uma solução cada vez mais hoje em dia, cada vez mais utilizada em locais em que é muito difícil a passagem de cabos e onde a distância, por vezes, pode justificar a utilização destes sistemas. Entretanto, qual é a vantagem? Pontos de câmara distribuídos, ou seja, eu posso ter um switch localizado num sítio, outro switch localizado noutro e ter câmaras distribuídas de forma muito mais simples, em vez de estar a passar os cabos todos diretamente até ao gravador. E o crescimento é escalável, como é lógico, porque eu em qualquer ponto posso colocar um switch e expandir a solução conforme as capacidades do gravador. Ok? Portanto, sem haver necessidade de ter que aumentar a instalação diretamente até ao gravador. Então e agora se utilizarmos um switch PoE? Ok, muito bem. Eliminamos a alimentação no local e passamos a utilizar uma tecnologia chamada PoE. E o que é PoE? PoE é uma funcionalidade de rede definida por normas próprias, ok? Portanto, o PoE permite que os cabos de Ethernet forneçam energia a dispositivos de rede através da ligação de dados existente. Isto é a definição de PoE mais simples que podemos ter. É transmitir dados através do mesmo cabo de rede, juntamente com a alimentação. Ok? E o que é que podemos fazer aqui? Dentro do PoE,
mantemos na mesma a limitação a 100 megas, mas poderemos passar a 250 metros. Como? Já lá chegamos. Já vou explicar esta parte já de seguida. Vamos só entender aqui os protocolos PoE e que é muito importante entenderem aqui um bocadinho esta terminologia. Ou seja, a norma PoE, portanto o PoE e a sua norma, têm que ser suportadas tanto pela câmara como pelo switch. Portanto, eles têm que entender que norma é que está a ser utilizada. Então, temos três diferentes normas. Temos o PoE, mais conhecido pelo 802.3 AF, que suporta potências até 15,4 watts. É muito comum vocês encontrarem isto em pequenas câmaras, mini-DOMs, portanto, câmaras fixas e com lentes varifocais, coisas muito simples, ok? O AT, já considerado o PoE+, já vai até 30 watts, e aqui podemos utilizar em câmaras varifocais com zoom motorizado, com um alcance IR muito mais longo e pequenas speed DOMs, ok? Pequenas DOMs motorizadas internas, coisas de pequena dimensão no campo das speed DOMs, mas se calhar numa câmara que, por exemplo, tenha um alcance de infravermelhos de 100 metros, 80 metros, ok? Estamos a falar nessa ordem de consumo de energia. Então aí ela, por norma, será compatível com a norma PoE+. E depois temos o High PoE, que é o 802.3 BT, que aqui tem já diferentes patamares e pode ir desde 45 watts até 90 watts. Este último foi standardizado há poucos anos, portanto, será o mais recente em termos de standard e é muito utilizado em câmaras de alta potência, como por exemplo, até pode ser, por exemplo, câmaras termográficas, speed DOMs de exterior, com alcance de infravermelhos ou laser até 500 metros, por exemplo. Portanto, câmaras que tenham um consumo um bocadinho mais pesado. E normalmente esta informação está sempre em cada produto, diz lá sempre qual é que é a norma PoE, qual é o seu consumo, de maneira que vocês consigam escolher da melhor forma qual é que é o switch e cuja norma e protocolo PoE deve ser utilizada. No entanto, a grande vantagem é que não temos alimentadores em pontos de câmara, portanto é um cabo ligado na câmara, vai direto ao switch e está feito. E depois, com isto, começamos a ganhar funções PoE. E aqui podemos utilizar o PoE estendido. O que é o PoE estendido? É estes 250 metros de limitação que passamos a ter. O que é que isto quer dizer? Como é que eu consigo isto? Não é por artes mágicas. Tem que haver sempre alguma coisa que nós temos que ceder. E onde é que vamos ceder? Vamos ceder na largura de banda. Portanto, normalmente os switches, a maior parte dos switches, as portas de rede estão sempre a 100 megas. Tem sempre uma largura de banda de 100 megas em cada porta. Portanto, ela comporta uma largura de banda de 100 metros. Mas eu, para poder atribuir estes 250 metros, para eu poder conseguir chegar a esta distância, o que é que nós vamos fazer? Vamos baixar essa velocidade. Então, ao baixar a porta para 10 megas, a câmara, sendo também compatível com essa funcionalidade, quando eu digo compatível, é o facto de ela não usar mais do que 10 megabits por segundo para transmitir as suas imagens, o que normalmente é possível na maior parte das câmaras, portanto, a maior parte das câmaras poderá consumir entre 4 a 8, sensivelmente, salvo exceção de alguns modelos mais específicos, ou câmaras com mais resolução, com mais funcionalidades, ou mais análise, por aí fora, ou mais informação metadados, poderá passar um bocadinho desses 8 megabits. Mas, normalmente, é bastante fácil encontrar câmaras com essa resolução. E então, o que é que acontece? Basta eu dizer ao switch, olha, tu vais passar a receber a 10 megabits por segundo, portanto, tu agora já podes chegar mais longe. E ele poderá atingir os 250 metros. Atenção que também vai depender também do cabo. Isto não é só chegar a ligar o botão e estar à espera que aquilo funcione. Também temos que ter um bom cabo conectado. E depois temos o Watchdog, uma funcionalidade também que se pode encontrar em switches PoE que o permitam, que é tão simples quando a câmara tem um erro, ou tem uma falha, ou tem qualquer coisa que pura e simplesmente deixe de enviar pacotes. Portanto, se o switch detectar que a câmara deixou de enviar pacotes, o que é que ele faz? Ele automaticamente vai reiniciar a câmara. Por isso é que se chama Watchdog, é um cão de guarda. Está sempre a ver ali se ela está acordada, se ela estiver a dormir, ele vai lá e acorda. Definição mais simples, ok? Isto para quem
esteja muito à vontade com alguns destes termos e entender mais facilmente. Contudo, também temos gravadores com switch PoE integrado, ok? E pode fazer na mesma a função dos 250 metros, caso o gravador o permita, ok? Portanto, sendo esta formação um bocadinho transversal a várias marcas, poderá ou não ser compatível mediante a marca, mediante o modelo, mediante a gama. Portanto, com um gravador PoE, portanto, com portas PoE, os switches intermédios não são necessários. Portanto, aqui é normalmente utilizado uma funcionalidade chamada plug and play, que praticamente a câmara, vindo de fábrica, sem qualquer tipo de configuração, é interpretada ou é reconhecida pelo gravador da mesma marca e rapidamente o gravador poderá colocar a câmara em funcionamento numa configuração muito básica. A única coisa que depois nós temos que fazer é ajustar a qualidade de imagem, os sensores de luz, os filtros, por aí fora. Portanto, são esses tipos de coisas que nós é que fazemos manualmente. Mas arrancar com a câmera e pô-la em funcionamento, o plug and play é uma funcionalidade muito comum. E depois tem uma vantagem muito grande. Os gravadores PoE têm uma vantagem fundamental que é ele forma uma rede com o seu próprio IP interno. Em termos de segurança é bastante bom. Porquê? Porque em instalações em que as redes são geridas ou têm algum tipo de gestão interna que seja complicada nós mexermos, o que é que nós fazemos? Podemos utilizar um gravador PoE, conectamos as câmaras todas diretamente ao gravador, o gravador faz a sua gestão em termos de rede com cada câmara individualmente, mas depois para a rede do cliente apenas vai transmitir numa única porta, utilizando apenas um único IP. E muitas das vezes poderá ser mais simples esse tipo de configuração muito semelhante àquilo que se fazia anteriormente, por exemplo, com um DVR. Ok? Portanto, isto para nós entendermos que tipo de topologias poderemos utilizar. Agora, vamos perceber aqui as magnitudes e a distribuição. De que forma, que exemplo, vou usar aqui um exemplo prático, portanto, pegando naquilo que nós já verificámos para trás, até agora, vamos agora entender de que forma é que isto se aplica. Ok, então temos aqui um exemplo prático em que temos aqui 10 câmaras, ok? Portanto, não havia aqui muito espaço no ecrã, portanto eu pus aqui 3 e a última é a 10. Vocês entendem. Portanto, temos 10 câmaras ligadas a um switch, PoE, e por sua vez o switch ligado ao gravador. Até aqui nada de novo. Então, em termos de alimentação, o que é que nós temos que ir procurar? Temos que selecionar um switch que tenha o mesmo protocolo PoE exigido pelas câmaras. Portanto, se a câmara é PoE, o switch é PoE normal. Se é PoE+, por exemplo, como eu tenho aqui, é um PoE+, eu tenho que selecionar um switch que seja compatível em cada porta em PoE+. Portanto, PoE+, se recordam no slide anterior, é até 30 watts. Muito bem. Então, eu vou calcular a energia total consumida pelas câmaras. Portanto, eu tenho 10 câmaras, 30 watts em cada câmara, eu tenho um pico de 300 watts. Não quer dizer que seja aquilo que elas consumam, atenção. Mas num pico, numa situação de arranque, por exemplo, a câmara reiniciou, numa situação de muito movimento noturno, em que os LEDs infravermelhos também estão a puxar a corrente, eu poderei ter um pico máximo de 30 watts por cada câmara. Atenção, eu estou aqui a estou aqui a exagerar um bocadinho os valores, que é para estarmos mais confortáveis e também para chegarmos aqui a uma conclusão mais simples. Portanto, estou a arredondar 30 watts, 300 watts. Portanto, eu tenho que selecionar um switch com uma potência total superior à soma das câmaras. Portanto, se eu tenho uma soma total de 300 watts, eu tenho um consumo total de 300 watts, eu tenho que escolher um switch que tenha uma potência superior. Neste caso, é comum encontrarmos 350, 370. Agora, a título de exemplo, temos um switch de 350 watts, tem perfeitamente a capacidade de suportar a alimentação destas câmaras. Ok. Então, em termos de switch, já está. Então, agora vamos à largura de banda. Muito bem. Então, o que é que eu preciso saber? Eu preciso calcular ou saber o bitrate gerado por cada câmara. Ou seja, qual é que é o caudal de água de cada câmara, ok? Para o switch. Ou seja, o normal, lembra-se de eu ter falado há pouco, andará mais ou menos, nunca é superior a 10 megabits por segundo. Na grande maioria dos casos, não é superior. Mas, vamos, para efeitos agora de exemplo, vamos supor que eu tenho
10 câmaras é 4 megabits por segundo e tenho outras 10 câmaras que funcionam, têm uma largura de banda de 12 megabits por segundo, ok? Portanto, vamos aplicar os dois exemplos. São as mesmas 10 câmaras, mas vamos imaginar que eu tenho outra instalação exatamente igual, onde eu também tenho câmaras, mas com uma largura de banda de 12 megabits por segundo em cada câmara. E eu nesta tenho aqui uma largura de banda de 4, ou uma taxa de bitrate de 4 megabits por segundo em cada câmara. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que calcular o bitrate total gerado pelas câmaras. Então, neste exemplo, eu tenho 4 megabits, são 40 megabits por segundo. No exemplo dos 12 megabits, serão 120 megabits por segundo. Ok? Tudo bem, já sei. Tenho o switch, tenho a potência do switch, tenho a largura de banda que preciso total. Então agora eu tenho que selecionar um switch com largura de banda adequada. Neste caso, há dois modelos. Ou Fast Ethernet, que é o 10.100 comum, ou Gigabit. Muito bem. Então, para 40 megabits por segundo, eu vou selecionar um switch com portas 10.100 no de 120 megabits por segundo. Eu vou escolher um switch com portas 10.100, mas com um uplink a Gigabit. O que é que isto quer dizer? Muito simples. O que quer dizer, e eu vou só aqui mudar aqui o ponteiro, para ser mais fácil. O que isto quer dizer é muito simples. As portas onde as câmaras são conectadas, visto que a câmara tem uma largura de banda de 4 megabits por segundo, as portas sendo de 100 ou de 10, tanto me faz, não é problema nenhum, ok? Ou mesmo sendo de 12 megabits, 10, 100, neste caso 10 já era curto, mas 100 megabits, é o normal. Agora, aquilo que sai do switch enviado para o gravador, aqui é que eu tenho que ter uma largura de banda bastante apropriada. Então o que é que acontece? Se eu utilizar um switch cujo uplink seja de 100 megabits, para uma largura de banda total de 40, é ok, não há problema nenhum. Estou confortável. Mas para um que tenha 120 megabits de saída, que, se recordam, são 12 megabits a multiplicar por 10 câmaras, este 100 nesta porta já não é suficiente. Vai-se perder dados, vai-se perder câmaras. E então, o que é que nós fazemos? Escolhemos um switch que tenha um uplink gigabit, onde eu tenho 1000 megabits por segundo. Ok? Portanto, eu até posso ter aqui 20 câmaras. Ok? 20 câmaras a 12 megabits por segundo. Ok? Estamos a falar de 240 megabits por segundo. Como eu tenho um gigabit de uplink a 1000, estou completamente confortável porque eu sei que não vou perder nada. Todos os pacotes vão passar diretamente para o gravador. Ok? Portanto, esta muitas das vezes é que é o grande problema em certas instalações é quando nós colocamos switches 10-100 e temos lá pendurado câmaras de 4 megapixels, 5 megapixels, portanto, que têm bastante movimento. Nunca se podem esquecer de uma coisa, o bitrate, sendo variável, ok? Na maior parte dos casos é, mas sendo variável, ele pode, tanto pode funcionar, tanto pode estar, portanto pode ter uma taxa de 10, 12, 15, ou mesmo não passar dos 10, porque a resolução não o permite, conforme o movimento que eu tiver na imagem. Portanto, eu se tiver um bitrate num armazém, por exemplo, eu tenho uma câmera num armazém em que não tenho movimento nenhum, só paredes e um faro de palha no meio. Vou ter praticamente um bitrate baixíssimo, ok? Portanto, nem sequer vai chegar a 1 mega, ok? Mas, no entanto, se eu tiver uma câmara que me está a filmar uma estação de comboios, pronto, e o movimento, aquilo vai gerar uma taxa de bitrate bastante mais alta e se calhar vai ultrapassar à vontade os 10, os 12, os 14 megabits por segundo. Mas lá está, tudo também vai depender da compressão da câmara, a resolução que eu estou a ver, frames por segundo, por aí fora. Portanto, todos estes campos gerem e mexem uns com os outros. Ok? Continuando. Agora, nós já sabemos que o switch tem um gigabit, tem um uplink de gigabit a 1000 megabits por segundo. A largura de banda de entrada no NVR também é importante. Então, primeiro, tem que selecionar um NVR suficiente para albergar 10 câmaras. Ora bem, temos 4, não dá. Temos 8, também não dá. Temos 16, 16 já dá. Ok, então vou utilizar um gravador de 6 canais. Porreiro. Então, nós já conhecemos o valor total do bitrate
gerado pelas câmaras, que é de 120 megabits por segundo. Atenção, vocês não vão considerar os 1000 megabits do switch, porque isto é apenas a largura de banda da porta. O que me interessa é a quantidade de pacotes que vão passar ali. E é essa quantidade de pacotes que o gravador tem que ter capacidade, portanto, tem que ter um canal ou tem que ter abertura para poder receber o bitrate total das câmaras. Ok? Portanto, se ele vai utilizar uma porta 100 ou uma porta 1000, não interessa, ele tem que ter capacidade. Então, eu sei que são 120 megabits por segundo. Vou pegar o exemplo dos 120 megabits, que é mais simples. Então, se eu sei que o bitrate total gerado é de 120, então a largura de banda de entrada do gravador tem que ser maior que esses 120 megabits por segundo. Ok? Tão simples quanto isto. Portanto, neste caso, eu vou escolher um gravador que tenha 256 megabits por segundo de entrada. Também pode ser um de 160, também há. Mas, por exemplo, se eu utilizar um de 80 já não dá. Porque vão-se perder pacotes, vão-se perder câmaras, exatamente da mesma coisa que nós falámos aqui atrás do switch. Ok? Portanto, a monitorização no NVR, portanto, vamos determinar o número de canais a reproduzir simultaneamente. Ok? Portanto, isto também vai depender, vai-me ajudar a escolher o gravador. Portanto, o gravador tem uma capacidade de descodificação, neste caso, a reproduzir várias câmaras em simultâneo na visão que eu quero, ok? Por exemplo, vou dar aqui uma grelha de 1/7, ok? Em que eu tenho que perceber se é necessário reproduzir todos os canais na resolução máxima, utilizando o fluxo principal ou o substream. Neste caso, muitas das vezes, derivado ao tamanho das imagens, eu posso usar também o substream. As resoluções e quadros totais da vista das câmaras têm que ser inferior à capacidade de descodificação do NVR. Ok? Nunca se esqueçam disto, é muito importante. Portanto, a capacidade do gravador tem que ser sempre superior àquilo que lhe é colocado. Ok? Por exemplo, com o exemplo que nós estamos a dar aqui, nós queremos 7 imagens pequeninas mais uma grande. Portanto, que é 1/7. Em que eu tenho câmaras de 4 megapixels a 20 frames, ok? E eu quero ver as 8 imagens, portanto 7 mais uma, a 4 megapixels, 20 frames por segundo. Portanto, em mainstream não é possível ver num gravador cuja capacidade são de 2 canais em 4K ou 8 canais em 1080p. Então, espera aí. Se a capacidade do gravador é 8 câmaras em 1080p, como é que eu vou conseguir ver 8 câmaras a 4 megapixels por segundo? Como é que eu vou conseguir fazer isto? Ok. Porquê é que não pode? É fácil. A capacidade do gravador é 8 megabits, perdão, 8 canais a 1080p a 25 frames por segundo. Ou, igualmente, 4 canais a 4 megapixels por 25 frames por segundo. Quantas câmaras eu quero ver? 8. A que resolução? 4 megapixels. Qual é a capacidade dele? 4 canais a 4 megapixels. Isto é só fazermos aqui as contas e ir convertendo o 1080p em resolução, em escalando. Ou seja, o que eu poderia também tentar era, se eu quiser ver 8 canais a 4 megapixels a 12 frames por segundo, seria uma solução também. Mas não. Iria-se perder muita qualidade de imagem. Portanto, aqui, a solução mais fácil seria utilizar um canal grande com fluxo principal a 4 megapixels e 7 pequenos canais com substream a D1 ou, caso as câmaras permitam, um terceiro fluxo a 720, um terceiro stream, perdão, isto aqui não ficou bem traduzido, a 720p. Ok? Isto porquê? Porque a limitação do gravador são 8 canais a 1080p. Ok? E, sejamos francos, a imagem pequenina no monitor, em termos de diferença em substream, por exemplo, em D1, também vai depender um bocadinho da qualidade de imagem da própria câmara. Vai depender também desses dados para que consiga ter uma imagem clara ou não. Contudo, é uma diferença que normalmente pouco se nota. Okay? Mas é claro,
Se eu quiser ver a imagem em grande, assim que eu fizer um clique naquela imagem pequenina, eu vou ter a resolução toda no máximo em mainstream. Portanto, a qualidade de imagem está sempre lá. E uma coisa que também devem ter em atenção e nunca se esqueçam disto, é a gravação continua a ser feita na resolução máxima. Sempre. Todas as câmaras continuam a gravar em 8 megapixels, ou caso a resolução da câmara seja 8 megapixels, ou 6, ou 4, o que for. Mas a gravação é sempre feita. Isto apenas diz só respeito à descodificação para o monitor. Apenas e só. Ok? Portanto, no monitor 4K, segundo o exemplo que nós temos deste gravador, só é possível ver. Ah, não, perdão, peço desculpa. Não, isto é termo comum. Isto é senso comum. Ou seja, no monitor 4K só é possível ver 4 canais em 1080p. Ok, vamos fazer aqui a conta. Quantos megapixels são 4K? São 8 megapixels. Se um monitor 4K, ele permite ver 8 milhões de pixels. Portanto, 8 megapixels. Se eu quiser dividir em 1080p, quantos canais de 1080p, ou seja, de 2 megapixels, é que cabem numa resolução de 4 megapixels? 4. 4 câmaras, 4 vezes 2, 8. Então, o que é que vai acontecer? Eu, para colocar num monitor 4K 4 câmaras a 4 megapixels, eu não estou a colocar 4 câmaras a 4 megapixels. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a encher, eu estou-lhe a dar informação, estou-lhe a dar muita resolução que não está a ser aproveitada. Porquê? Porque o gravador, neste caso, o monitor, apenas permite 4 imagens a 1080. Não me permite 4 imagens a 4K. A imagem está lá, mas está redimensionada e está desperdiçada. Ou seja, há muito pixel que na realidade não se está a ver. Portanto, eu estou a dar recursos a um monitor que não existem. Ok? Portanto, basicamente, o que também acontece, e aqui, voltando aqui um bocadinho ao assunto do gravador, eles permitem a descodificação inteligente, que é uma função que nós praticamente já damos como garantido, que eles fazem tudo automaticamente, que é, quando eu escolho uma vista 7 por 1, o que é que vai acontecer? Eu tenho 7 imagens numa resolução que o gravador achou que deveria estar, e tenho uma imagem numa resolução em mainstream. Portanto, automaticamente o próprio gravador já faz isto de uma forma inteligente, de maneira a que não se vai sobrecarregar a sua própria placa gráfica, que está a fazer a descodificação das câmaras IP e entregar no monitor. Então, ele já adequa as resoluções conforme a vista que nós estamos a escolher no monitor do gravador. Ok? Uh, o bitrate é a parte fundamental e aqui esta é a parte mais importante, se calhar, no meio disto tudo. Porquê? Temos que ter aqui um critério e um critério tanto para o H264 como para o H265+, portanto, em termos de exemplo. Mais uma vez, eu estou aqui um bocadinho a exagerar, porque conforme marcas, conforme modelos, isto pode ser um bocadinho menos, como também pode ser um bocadinho mais. Mas de qualquer forma, eu estou por isto da parte de cima, no pior critério, para que vocês entendam. Uma estimativa conservadora em H264 serão 4 megabits por segundo por cada megapixel de resolução. Ok? Portanto, uma câmara de 2 megapixels, 8 megabits por segundo de bitrate. Numa câmara H265+, eu tenho pelo menos 50% a menos em cenas com movimento e 80% em cenas estáticas. O exemplo que eu estava a dar há bocado, um armazém com um faro de palha no meio e uma estação de comboios, ok? Diferença bastante grande. Então, fazendo as contas novamente, em H265+, eu vou precisar de 2 megabits por segundo por cada megapixel de resolução. E em caso de cenas estáticas, ainda menos. Não é? Pronto. Isto é o critério. Então, como é que nós fazemos o cálculo? Temos que utilizar, podemos fazê-lo desta forma, ok? Utilizando aqui uma estimativa, mas também podemos utilizar calculadoras de armazenamento de largura de banda, ok? Que normalmente são oferecidos pelas marcas. Portanto, esta vocês conhecem, muitos de vocês já sabem o que é que nós estamos a falar. E depois temos também outros softwares que são utilizados por terceiros. O que é que eu vos posso mostrar em termos de funcionamento? Só para nós termos aqui uma ideia, peço desculpa, não era nada disto, não era este, desculpem lá. Nós podemos utilizar, por exemplo,
as calculadoras são ferramentas bastante importantes para quê? Tanto em fase de projeto, peço desculpa, isto foi aqui um bocadinho abaixo. Um, isto, para que é que servem as calculadoras? Em situações de projeto são muito importantes para que nós consigamos projetar em termos de discos, em termos de largura de banda, em termos de switch, tudo aquilo que nós queremos utilizar. Então é muito fácil. Eu tenho uma instalação com 4 ou 5 câmaras, vou pôr aqui H265, com resolução média de 5 megapixels, ok? Em que a taxa de frame eu quero que seja na ordem dos 20 frames por segundo, e que a complexidade, ou seja, em termos de movimento nessas imagens, será médio. Ok? Há ali um movimento de vez em quando. Ele automaticamente já me dá aqui um bitrate recomendado. Ok? Como vocês estão a ver aqui, em H265, 5 megapixels, tenho um bitrate de 3456. Ok? Então, e eu quero que isto sejam 10 câmaras. Ok? E eu vou adicionar. Então o que é que eu tenho aqui? Tenho 10 câmaras a 20 frames por segundo, 5 megabits. Qual é a largura de banda que eu vou ter? 33,8 megabits por segundo. Ok? Um bocadinho diferente do exemplo que estávamos a ver cá atrás. Portanto, esta calculadora vai-me ajudar a encontrar. E eu ainda posso adicionar mais. Vamos, entretanto, fazer assim, olha, mas eu, entretanto, vou lá ter duas câmaras de 8 megapixels, ok? A 20 frames por segundo. Vou pôr aqui, 2 megapixels. Duas câmaras a 8 megapixels, ok? E vocês vão reparar que o bitrate já aumentou logo. Logo. Então eu agora vou adicionar. E o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui cerca de 45,8 megabits por segundo. Aumentou logo. Apenas duas câmaras. Ok? Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu consigo aqui mais ou menos fazer um cálculo. E outra coisa muito importante, eu posso até dizer que, olha, eu quero que isto grave para 30 dias, que é o comum, o normal que é utilizado hoje em dia na legislação. Então, a gravar 24 horas por dia, eu vou precisar de, para esta instalação, onde eu tenho 10 câmaras de 5 megapixels e duas câmaras de 8 megapixels, eu vou precisar de 16 terabytes de armazenamento. Ok? Portanto, estas ferramentas são muito importantes para nos ajudar a compor uma instalação e poder prever em termos de largura de banda, em termos de bitrates, em termos de discos, o que é que eu vou utilizar. Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma resolução, só para completar, tenho aqui 6 megas de velocidade. Ok, então eu vou tirar daqui, porque entretanto eu descobri que a câmera é compatível com H265+. Ok? Duas câmaras, 8 megapixels, ok? Médio de igual, o bitrate diminuiu logo. O bitrate agora são 3072. Então eu vou adicionar e há bocado eu precisava de 16 terabytes e agora só preciso de 14. Já diminui 2 terabytes. Ok? Portanto, esta, esta, esta calculadora, como todas as outras, fornece muita ajuda no que diz respeito a ajudar a fazermos uma instalação muito mais assertiva e com muito mais profissionalismo. Portanto, nunca se esqueçam que ao definir um bitrate máximo, porque este valor, entretanto, também é editável, apesar daqui da própria aplicação recomendar conforme nós mudamos estes valores, vocês também podem entender em limitar e dizer assim, não, mas eu que estou à vontade, mas eu não quero que isto vá além dos 2 megas e meio ou dos 2 megas. Vocês podem limitar aqui. A questão aqui é que vão perder depois na qualidade das gravações, porque há pacotes que não vão passar, como é lógico, e não vão chegar ao disco. Portanto, uma coisa que vocês devem sempre ter em conta é nunca baixar dos 2 megabits por segundo. Por exemplo, numa câmara com uma imagem de 4 megapixels, porque temos uma câmara com um bom sensor, uma boa qualidade de imagem, e se baixarmos dos 2 megabits por segundo, porque não queremos sobrecarregar a transferência de dados dentro da comunicação de rede, não o façam. Sempre acima dos 2 megabits por segundo, tentem sempre fazer os cálculos o mais equilibrado possível para que consigamos ter uma ótima instalação. Agora vamos arrancar
portanto, vamos arrancar com uma câmara. É muito fácil. Portanto, primeiro que tudo, tem de descobrir a câmara na rede. Ok? Portanto, cada fabricante normalmente tem um software para localizar. E aqui, novamente, nós podemos ir buscar outro software. Ok? Tenho aqui, por exemplo, este da Uniview, em que me ajuda a descobrir quais é que são as câmaras que estão na rede. Ok? Portanto, o que é que está na rede? E ainda tem outra particularidade. Pode-me descobrir até um equipamento on-VIF. Como vocês estão a ver, isto tudo que está aqui é o Uniview, mas tenho aqui uma câmara da Safir. Como a câmara da Safir tem protocolo on-VIF, este software também tem a capacidade de o identificar. Contudo, por exemplo, o software da Safir apenas e só vai identificar equipamentos da Safir. Ok? Portanto, e aqui tudo vai-nos dar toda a informação, o número de série da câmara, vai-me dizer o IP, vai-me ajudar a criar ou modificar a palavra passe, posso alterar o IP ou ativar uma atribuição de DHCP. E uma coisa que vocês devem perceber, porque assim, normalmente os fabricantes atribuem sempre o mesmo IP às câmaras quando elas vêm de fábrica. Então, depois, quando arrancamos com todas ao mesmo tempo, é uma coisa um bocadinho complicada. Então, se estiverem todas dentro da mesma rede, é um bocadinho chato. Porquê? Porque temos 10, 20, 30 câmaras todas com o mesmo IP e depois começa a entrar em conflito, é complicado. Portanto, normalmente vai haver conflito de rede, portanto, e o que é recomendável sempre é ligar uma câmara de cada vez. Liga uma câmara, configura, altera-lhe o IP, grava. Configura e vamos andando por aí afora. Como é que isto se faz? De uma maneira muito fácil. Portanto, eu tenho aqui uma câmara, ok? Vocês repararem, ela tem aqui o comum 64, ok? Que é comum da Hikvision e da Safir. E agora vou ativar a câmara. E vou-lhe colocar uma password, pelo menos para ela ficar ali laranjinha. Ok? E vou ativar a câmara. A câmara está ativada. Muito bem. Ele agora dá-me aqui uma questão de perguntas, mas normalmente, agora para efeitos, não vamos utilizar. Então a câmara está ativada. Mas eu agora ter que entrar na câmara, ter que alterar o IP, não, eu faço já diretamente aqui. Pronto. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer antes de alterar o IP? Eu posso fazer a partir daqui, posso alterar portas, posso fazer aqui várias coisas. Posso ativar o DHCP, por exemplo, que é a maneira mais rápida de receber uma configuração de rede válida, porque é atribuída pelo próprio router, ok? Mas se eu estiver interessado em ficar numa determinada gama de IPs, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, para saber se esses IPs estão livres, basta irmos à linha de comandos do Windows e pingar até perceber que IPs é que estão livres e que IPs é que estão ocupados. Portanto, os que estiverem ocupados vão responder, os que não estiverem ocupados vão dar uma informação de sem resposta. Mas isto é uma parte já um bocadinho mais técnica, mas é uma forma também de percebermos que IPs é que podemos encontrar e que, se nós entendermos que queremos uma determinada fasquia de IPs a utilizar. Então aqui o que é que eu faço? Muito fácil. O meu não tenho interesse em ir estar agora a procurar IPs, eu simplesmente ativo o DHCP, se bem que não é recomendável que elas fiquem em DHCP, ok? Portanto, isto é só agora para poder receber uma comunicação, e eu vou colocar aqui embaixo a password e vou gravar, ok? E vou fazer aqui um refresh. E agora vocês repararem, a câmara, que antigamente era o 64, agora ganha o IP 198, ok? Eu estou contente com este IP, é este IP que eu quero, eu vou desabilitar o DHCP, ok? E vou novamente gravar essa informação na câmara. Para quê? Para que não corra o risco de, se os switches, se o router reiniciar por alguma razão, vai-me alterar o IP da câmara, cujo poderá estar a transmitir para um gravador e o gravador perde o endereço da câmara e vai-nos dar uma câmara offline desnecessariamente só porque nós não lhe fixamos o IP. Okay? É muito importante fixar o IP. Okay? Portanto, e eu a partir daqui já tenho a câmara na rede, já tenho o IP, já conheço o IP, já lhe dei a password, poderei alterar portas se eu assim entender. Neste caso, para já, não preciso.
Então, e cá está, estamos a falar novamente dos servidores de DHCP, portanto, o caso mais prático é o router, portanto, existem outras máquinas que podem atribuir IP, normalmente o mais comum é o router, basta que a câmara tenha a funcionalidade ativada, foi aquilo que eu fiz ali, ativei o DHCP e automaticamente o router atribuiu um IP. Contudo, volto a reforçar, não deixem ficar o DHCP ativo, desativem sempre, está bem? Em termos depois de configuração da própria câmara, o que é que nós podemos fazer? Portanto, para aceder à câmara, só há uma forma, portanto, basicamente é aceder através do navegador web, acedendo à página ou ao endereço IP, portanto, é só colocar o endereço IP na barra do navegador e aceder a ela. Também se pode utilizar alguma parte de configuração através dos softwares das marcas, ok? Praticamente. Um, normalmente uma coisa que vocês têm a entender aqui quando utilizamos web browser, portanto, normalmente as páginas são geradas ou são baseadas em Java e, portanto, nós não conseguimos ver o vídeo em todos os navegadores. Vocês conhecem esse problema, há sempre, e agora com o Internet Explorer a desaparecer e a deixar de ser utilizado, que era o que mais se usava, derivado à sua baixa restrição em termos de ActiveX e plugins, era o que era mais utilizado. E deveria ser sempre necessário instalar o plugin de vídeo. Contudo, hoje em dia, já há fabricantes que estão a começar a usar o HTML5, derivado a este problema que temos com o Internet Explorer, ou então barras ou plugins que simulam o Internet Explorer podem ser usadas no Chrome ou no Firefox ou mesmo no próprio Edge. O próprio Edge também já tem um módulo que simula o Internet Explorer. Isto porquê? Porque os plugins ainda são compatíveis com o Internet Explorer 100%. Não são compatíveis com todos os Edge, não são compatíveis com todos os Chromes, tem a ver com a versão, muitas das vezes, do próprio firmware da câmara ou do próprio plugin que a câmara está a usar para que possa-se fazer a transmissão de vídeo. E também, em alguns casos, alguns menus só estão disponíveis quando nós instalamos o plugin corretamente. E então, o que é que nós podemos fazer mais aqui na câmara? Em termos de configuração básica, temos as definições da data, que é muito importante. Porquê? Porque a câmara, se tiver a gravar dados ou tiver a atribuir metadados às imagens, a hora também vai sincronizada com isso. Ou se a câmara estiver a fazer gravações no próprio cartão de memória, a hora convém estar certa. Depois, quando vamos pesquisar, temos que ter a certeza que a hora está correta. Podemos aceder à programação de rede, do acesso remoto por cloud ou por domínio ou por IP. Podemos ajustar os parâmetros de codificação, podemos ajustar a imagem em termos dos filtros e podemos definir também eventos os quais poderão atribuir metadados ou então poderão gerar gravações ou poderão gerar até mesmo a ativação de um relé se a câmara tiver. Se caso o gravador também o permita, a própria câmara, o evento da câmara pode também gerar um evento no relé do gravador ou pode gerar alguma outra ação no próprio gravador. Ok? E agora o que vou-vos demonstrar muito rapidamente, que eu sei que já estamos aqui um bocadinho já fora de horas, porque isto era para ser 1 hora e meia e já vamos praticamente aqui um bocadinho mais alongados, mas é mais um bocadinho, é só mesmo agora uma demonstração aqui de uma pequena câmara rapidamente, em que eu vou-vos passar para aqui muito rapidamente. Ora, está aqui. Então, vamos passar para aqui. Eu vou agora, muito rapidamente, portanto, recordam-se da câmara que eu tinha aqui há pouco, portanto, eu vou aqui buscá-la no instantinho. Temos aqui esta 198, ok? Portanto, eu já ativei-a, já lhe atribuí uma password, já lhe atribuí uma configuração de rede. Muito bem, agora vou abri-la. Então, o que é que eu faço? Vou à barra de endereço, ponto 1.198, ok? Vou entrar nela, vou-lhe pôr a password, ok? E vou conseguir ver alguma coisa, vamos ver.
Parece que sim, estamos a ver uma imagem. Ok. Portanto, isto hoje, como é dia de carnaval, temos o Batman que vai dançar com o rato da Safir. E poderemos aqui melhorar aqui um bocadinho a qualidade de imagem. Ok? Portanto, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver aqui configuração PTZ, presets, por aí fora. Esta câmara, por acaso, não é PTZ, portanto não vale a pena. E podemos ir aqui à configuração e poderemos ver aqui várias situações, desde a segurança, desde a própria manutenção, mas eu por acaso sei que me falta aqui um campo. Aqui em cima do sistema falta-me um campo. Porquê? Porque o plugin não está a funcionar. E ele dá-me aqui a dizer transferir plugin. Muito bem. Então porquê? Porque o Edge não é 100% compatível. Porque senão ele aparecia-me logo no início a dizer. No caso desta marca, no caso desta câmara, atenção, estamos a falar num caso particular, aqui não é proporcional a todas as marcas. Então o que é que eu tenho que fazer? Já tenho aqui preparado, tenho aqui já esta barrazinha a simular o Internet Explorer e como tal ele vai ter que me abrir novamente o acesso à câmara e aqui vocês já vão ver a diferença. Eu entrei novamente, notem que agora tenho este menu aqui em cima ao local que não existia. Porquê? Porque eu já instalei, por acaso já instalei, nesta barra do Internet Explorer, já instalei o plugin. Tanto que ele já nem me aparece aqui para fazer download. Portanto, ele já está a funcionar. Ok? Portanto, eu aqui já consigo ver então este menu que eu não estava a conseguir ver. E onde aqui eu posso ativar regras, posso alterar o protocolo CTCP, se é o DP para a transmissão de vista em direto. Portanto, posso fazer aqui várias coisas, ok? Mas que é importante. Aqui dentro do sistema eu posso ver o ajuste de hora, cá está, é a primeira coisa que nós devemos fazer. Portanto, em Beijing são 8h53, nós vamos alterar para o nosso horário, portanto, nós estamos aqui no centro, e vamos guardar. Claro que, como estamos em horário de inverno, ele diz aqui meio-dia e 53, mas nós sincronizamos agora aqui com o computador e guardamos e temos a hora certa. Ok? Recursos de VCA, portanto, cá está a tal funcionalidade de metadados que é atribuído pela Câmara, ok? Neste caso, esta Câmara permite. A manutenção é onde nós podemos fazer então a atualização de firmware e podemos também reiniciar a Câmara ou restaurar a Câmara a dados de fábrica, ok? Onde podemos apagar toda a sua configuração. Aqui, em termos de administração de conta, portanto, é onde nós criamos o utilizador quando ativamos a câmara. Em rede, cá está, a câmara não está em DHCP, portanto, recordam-se que eu pus a câmara a trabalhar, ou melhor, arranquei com a mesma em DHCP só para poder ter aqui um IP atribuído pelo router. Para quê? Para que saísse daquele IP64 que vem de fábrica para não chocar com outras câmaras que eu tivesse com o mesmo IP. E onde eu posso definir, depois eu dizer, não, mas eu não quero 198, eu quero que isto fique acima do 200, quero fazer ali uma configuração em que a câmara 1 é 201, câmara 2 202, câmara 3 203 e por aí fora, quero fazer ali uma sequência para que fique organizado e para que saia da pool de DHCP, porque, por exemplo, este router tem uma pool de DHCP que termina no 200. A partir do 200 até ao 254, não é atribuído nenhum IP. Portanto, o router não tem autorização. Então, eu posso atribuir esses IPs, que estão acima do 200, posso atribuir à câmara e tenho a certeza que nenhum equipamento automático vai ocupar aquela fileira de IPs. Portanto, o que me dá aqui alguma segurança no aspecto de mesmo que reinicie o router, eu sei que aqueles IPs nunca vão ser ocupados por um equipamento qualquer que se ligue por Wi-Fi. Ok? E isto, atenção, utilizando a rede do cliente, como é lógico. Ok? Portanto, uma coisa também que é importante é aqui os DNS, ok? O servidor de DNS normalmente pode ser atribuído pelo próprio router e por isso é que temos aqui o IP, como isto é muito importante no caso de se eu quiser ligar a uma cloud onde em DNS, às vezes pode ser importante, por exemplo, colocar o da Google, ok? São os 8. Normalmente, na maior parte dos casos, ou esta configuração do Google, ou utilizando o IP do router, a situação costuma funcionar sem problema nenhum, ok? Outra coisa também que é importante são as portas, ok? As portas é o que permite utilizar a configuração de DIN DNS, nomeadamente pode utilizar a Safir DNS no IP de DNS, CCTV DNS. A CCTV DNS é um serviço proporcionado pela Visiotech,
ok? Portanto, que vocês podem contratar, ou melhor, podem falar até com o vosso comercial. Eu já não me recordo se isso tem algum custo, eu penso que não, mas é uma questão de vocês falarem com o vosso comercial e ele pode vos encaminhar caso vocês necessitem de utilizar este serviço de CCTV DNS. Nomeadamente, para poder utilizar isto, em que nós colocamos o domínio, o nome do usuário, por aí fora, os portos, que são estas portas que estão aqui, têm que estar abertos no router, têm que estar reencaminhados para o IP da câmara ou do gravador, ok? Portanto, vamos imaginar que vocês têm uma instalação só com uma câmara, reencaminham as portas da câmara. Se tiver as câmaras ligadas ao gravador, é claro que esta configuração de reabrir portas vocês fazem no gravador para que as portas que sejam abertas no router sejam reencaminhadas para o gravador, ok? Mas também podem o fazer de forma automática, se o router assim o permitir. Se o router do operador permitir, vocês podem habilitar o PNP, este protocolo, metem de forma automática ou não, podem deixar assim de forma manual, ok? E fazem guardar. O que é que ele vai fazer? Nós agora se dermos aqui, se isto funcionar, vamos ver. Vamos esperar mais um bocadinho, a ver se ele... Ok, ele fez. Então, o que é que ele fez aqui? Como eu tenho vários equipamentos ligados na minha rede, como vocês puderam perceber, como eu tenho aqui muita coisa ligada, muita coisa, não é muita coisa, mas ainda é alguma. O que é que acontece? O porta 80 ele reencaminhou, a porta 443 também, portanto ele está aqui como válido. A única que não me reencaminhou foi o 8000, porque eu devo ter algum outro equipamento já a transmitir na porta 8000. Então ele não me reencaminhou. Então o que é que eu poderia fazer? Eu poderia eventualmente apagar aqui e, por exemplo, pôr aqui a porta 8061, por exemplo, e guardar. E agora, se eu for aqui, demora mais um bocadinho, mas a partir porque ele agora está a comunicar com o router e vai, também pode estar ocupada. Portanto, isto à partida poderá estar ocupado pelo router e não é, mas é uma situação que vocês podem, por exemplo, até passar para o automático. E agora faço guardar e ele vai fazer de forma automática com, cá está, estão a ver? Ele já conseguiu. Entretanto, ele já conseguiu. Ok? Às vezes um processo pode demorar mais um bocadinho. Pronto. Vídeo e áudio. Temos aqui a compressão. Portanto, neste caso, temos aqui o encoding da imagem. Portanto, a imagem é capturada numa resolução 2560 x 1520, são 4 megapixels, sensivelmente. Temos 2 megapixels e temos 720p. Ok? Neste caso, esta câmera permite a sua resolução máxima a funcionar a 25 frames por segundo. Ok? Temos a taxa máxima de 6.144, de 6 megas, a codificação H264, que eu posso alterar para H265, ok? E posso ativar também o H265+. Contudo, ele vai-me desativar algumas funcionalidades, como a região de interesse, o SVC e a otimização de uma sequência principal. Portanto, neste caso aqui não vamos fazer, ok? E, portanto, podemos diminuir. Portanto, nós já sabendo anteriormente que eu aqui posso ter à vontade, tenho 5 megapixels, posso escolher à vontade 3 megas de largura de banda, H265, ok, posso guardar. E o que é que vai acontecer? Esta câmara vai transmitir apenas e só esta velocidade para o gravador em termos de... Esta velocidade não, este caudal, se lembrem o exemplo que eu dei anteriormente, este caudal de velocidade para o gravador. Ok? E muito de forma muito diferente pode ser feita, por exemplo, com outras câmaras. Ok? Portanto, basicamente, o exemplo para vocês perceberem aqui em termos de funcionamento básico da câmara, em termos de utilização e como é que funciona todo o princípio básico, desde os recursos dos metadados aos próprios eventos básicos que nós podemos ter na análise da detecção de movimento, os eventos inteligentes por aí fora. Portanto, tudo isso já poderá ser uma situação um bocadinho mais avançada em outras formações. Pronto, e eu penso que está tudo. Pessoal, olha, muito obrigado pela vossa presença.
as apresentações, portanto, esta apresentação, eu vou disponibilizá-la depois para todos, mesmo quem não tenha pedido, eu envio-vos depois um fecheirinho com a apresentação para vos ajudar. No que precisarem, nós estamos cá disponíveis. O SAT está sempre disponível para vos auxiliar em qualquer dúvida que vocês tenham dos equipamentos. Como o Marcos disse, temos formação na próxima semana acerca do PS, mas também vai ter uma pequena componente de redes e fibra óptica, ok? Portanto, vamos ter também essa pequena componente, portanto, não vai ser só focada em UPS, vai ter também essa componente. Portanto, é uma questão de o CCTV não se resume só à câmara e ao gravador, também tem aqui mais algumas coisas que nós poderemos e devemos utilizar para fortalecer e tornar a nossa instalação mais profissional. Contudo, será na próxima semana, portanto no dia 28. No dia 7 de março vamos ter uma formação, também como o Marcos disse, relativamente focado no Ajax Pro, no Ajax Pro Desktop, portanto apenas para quem utiliza e como é que funciona a conta de empresa. Vamos estar focados um bocadinho por aí, e vai haver mais formações, a cada 15 dias vamos ter uma formação. Queremos muito que esteja tudo a funcionar no nosso espaço, portanto, em Lisboa, o mais brevemente possível. Aquilo que eu vos posso dizer é que as obras estão já numa fase final, o espaço está quase pronto, todos serão informados, haverá uma inauguração do espaço em que todos são convidados a nos visitarem, portanto, serão todos muito bem recebidos. E caso necessite de alguma coisa, tem o nosso contacto. Para já, só para justificar, o nosso número é português, o nosso número não é espanhol, o 308 é português, ok? Porque às vezes há muita gente que tem receio de ligar para o número, não, o número é português, podem ligar, ou então para o mail satportugal@visiotechsecurity.com, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença, e um bom carnaval para todos, e uma boa semana. Obrigado. Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.